E se eu te contasse que uma faxineira que mal sabia ler se tornou uma educadora mundialmente reconhecida? Tudo começou quando seu patrão a descobriu fazendo algo em segredo no escritório. Algo que mudaria para sempre a vida de uma menina especial. Esta é a história real de Maria dos Santos e Ricardo Montenegro, um encontro que prova que os maiores milagres começam nos lugares mais inesperados. Antes de começar, se inscreve no canal e deixa aquele like para me ajudar a levar essa história para mais pessoas. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, adoro saber de qual cidade vocês são. Agora se acomoda aí, porque a história que você vai ouvir hoje vai mexer com seu coração. Preparados? Vamos começar! Ricardo Montenegro era conhecido por ser um empresário bem-sucedido, mas diferente da maioria dos outros executivos de sua posição. Aos 45 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia, mas nunca havia perdido sua humanidade no processo. Sua empresa, a Montenegro Tech, era famosa não apenas pelos produtos inovadores, mas também pelo tratamento respeitoso que oferecia a todos os funcionários, desde os altos executivos até o pessoal de limpeza. Naquela manhã de terça-feira, Ricardo chegou mais cedo ao escritório do que o usual. Tinha uma reunião importante com investidores internacionais e queria revisar todos os detalhes uma última vez. Ao entrar no prédio comercial de luxo onde ficava sua empresa, notou que as luzes do andar já estavam acesas. Isso era estranho, pois ele costumava ser sempre o primeiro a chegar. Subindo pelo elevador em silêncio, Ricardo refletia sobre os últimos meses. Desde que sua esposa Clara havia falecido em um acidente de carro há 2 anos, ele precisava equilibrar as demandas da empresa com o cuidado de sua filha Sofia, de 12 anos, que havia nascido com síndrome de Down. Sofia era sua luz, sua razão de continuar lutando todos os dias, mas ele sabia que muitas vezes não conseguia dar a ela toda a atenção que merecia devido às responsabilidades profissionais. Ao sair do elevador no 15º andar, Ricardo ouviu uma voz doce vinda da sala de reuniões. Era uma voz feminina, falando baixinho, quase sussurrando. Curioso e um pouco preocupado com a segurança, ele se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. O que viu ali mudaria completamente sua perspectiva sobre muitas coisas. Dentro da sala de reuniões, iluminada apenas pela luz suave da manhã que entrava pelas grandes janelas, estava Maria dos Santos, a faxineira que trabalhava no prédio há mais de 5 anos. Mas ela não estava limpando. Maria estava sentada em uma das cadeiras executivas, com um livro aberto na mesa, lendo em voz alta com uma paciência e carinho que tocaram profundamente o coração de Ricardo. Suas palavras eram cuidadosamente pronunciadas, como se cada uma delas fosse preciosa. Ricardo permaneceu imóvel atrás da porta, observando a cena que se desenrolava à sua frente. Maria, uma mulher negra de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e usando seu uniforme azul de trabalho, estava completamente absorta na leitura. Mas o mais surpreendente não era o fato de ela estar lendo durante o horário de trabalho, mas sim como ela lia. A menina correu pelo jardim, suas tranças balançando ao vento, enquanto sua risada ecoava pela manhã ensolarada. Lia Maria com uma entonação perfeita, fazendo diferentes vozes para cada personagem da história. Ela sabia que sua diferença a tornava especial, e não menor que as outras crianças. Ricardo percebeu que Maria estava lendo um livro sobre crianças com necessidades especiais, e sua forma de narrar era extraordinariamente envolvente. Cada palavra era pronunciada com amor, cada pausa dramatúrgica era calculada para manter o interesse do ouvinte imaginário. Era como se ela estivesse contando a história para alguém muito especial. Intrigado, Ricardo decidiu se afastar silenciosamente e voltar mais tarde. Durante toda a manhã, enquanto conduzia suas reuniões e atendia ligações importantes, sua mente voltava constantemente para a cena que havia presenciado. Quem era realmente Maria dos Santos? Por que ela estava praticando a leitura de histórias sobre crianças especiais? Durante o intervalo do almoço, Ricardo decidiu investigar discretamente. Consultou os arquivos de recursos humanos e descobriu algumas informações básicas sobre Maria. Ela trabalhava no prédio há 5 anos, sempre com pontualidade exemplar e dedicação notável. Morava em um bairro periférico da cidade,
era viúva e tinha 3 filhos adultos. Mas essas informações formais não explicavam o que ele havia visto naquela manhã. Ricardo decidiu que precisava entender melhor a situação. No final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia saído, ele permaneceu no escritório, esperando o momento certo para abordar Maria. Queria fazer isso de forma delicada, sem constrangê-la ou fazê-la pensar que estava sendo vigiada ou julgada por seu comportamento. Nos dias seguintes, Ricardo passou a observar discretamente os hábitos de Maria. Descobriu que ela sempre chegava 1 hora antes do início oficial de seu turno e usava esse tempo na sala de reuniões, praticando leitura. Ela trazia seus próprios livros, todos relacionados à educação especial, desenvolvimento infantil e histórias inspiradoras sobre superação. Na quinta-feira daquela semana, Ricardo decidiu que era hora de quebrar o silêncio. Chegou ao escritório ainda mais cedo e, quando encontrou Maria em sua sessão de leitura, bateu suavemente na porta da sala de reuniões. Bom dia, Maria. Posso entrar? Maria se sobressaltou, fechando rapidamente o livro e se levantando da cadeira. Seu rosto demonstrava uma mistura de vergonha e medo. Desculpe, Sr. Montenegro. Eu não deveria estar aqui. Eu posso explicar. Por favor, sente-se, disse Ricardo com um sorriso tranquilizador. Não precisa se desculpar. Na verdade, eu gostaria muito de entender o que você está fazendo. Parece muito interessante. Com as mãos trêmulas, Maria explicou que há alguns meses havia começado a frequentar um curso de alfabetização para adultos. Durante toda a sua vida, ela havia trabalhado em serviços de limpeza e nunca havia tido a oportunidade de aprender a ler adequadamente. Mas agora, aos 52 anos, estava determinada a realizar esse sonho. E por que está praticando com livros sobre crianças especiais? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Meu neto, Lucas, tem autismo. Ele tem 8 anos e tem muita dificuldade na escola. Eu pensei que se eu aprendesse a ler bem, poderia ajudá-lo com as lições de casa e talvez ler histórias para ele. Sei que isso pode parecer bobagem. Não é bobagem coisa nenhuma, interrompeu Ricardo, sentindo uma emoção profunda. É uma das coisas mais belas que já ouvi. E você está fazendo um trabalho incrível. Sua leitura é muito expressiva. Ricardo ficou profundamente tocado pela história de Maria. A dedicação dela para aprender a ler aos 52 anos, com o único objetivo de ajudar seu neto com autismo, despertou nele uma admiração imensa. Mas mais do que isso, ele viu uma conexão especial entre a situação de Maria e sua própria vida com Sofia. Maria, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Como você lida com as dificuldades do seu neto? Deve ser desafiador às vezes, perguntou Ricardo, pensando em sua própria experiência com Sofia. Ah, Sr. Montenegro, no início foi muito difícil, respondeu Maria, relaxando um pouco. Quando Lucas foi diagnosticado, toda a família ficou perdida. Não sabíamos como ajudá-lo, como lidar com as crises, como fazer ele se sentir amado e aceito. Mas com o tempo, aprendi que o mais importante é a paciência e o amor incondicional. Ricardo se sentou na cadeira ao lado de Maria, abandonando qualquer formalidade hierárquica. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Sofia tem 12 anos e é a luz da minha vida, mas confesso que às vezes me sinto perdido. Depois que minha esposa faleceu, tenho tentado ser pai e mãe ao mesmo tempo, além de tocar a empresa. Os olhos de Maria se iluminaram com compreensão e empatia. O Senhor tem uma filha especial? Que bênção! Essas crianças nos ensinam tanto sobre amor verdadeiro. Elas veem o mundo de uma forma tão pura. Durante os próximos 30 minutos, Ricardo e Maria conversaram como nunca haviam conversado antes. Trocaram experiências, medos, alegrias e descobertas sobre a vida com crianças especiais. Ricardo descobriu que Maria tinha uma sabedoria prática incrível, fruto de sua experiência direta e de muito amor dedicado ao neto. Sabe, Maria, disse Ricardo,
eu tenho uma proposta para você. Que tal se, além de suas responsabilidades normais, você me ajudasse com Sofia? Poderia vir à minha casa algumas vezes por semana, talvez ler para ela, ajudá-la com as atividades. Eu pagaria a parte, é claro. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Senhor Montenegro, eu ficaria honrada em ajudar, mas eu ainda estou aprendendo a ler. Não sei se seria capaz. Maria, você subestima suas habilidades, disse Ricardo com sinceridade. Vi você lendo hoje de manhã e nos outros dias. Sua forma de contar histórias é extraordinária. Você coloca emoção, faz vozes diferentes, cria toda uma atmosfera mágica. Isso é muito mais valioso do que simplesmente saber ler tecnicamente. Ricardo levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade que despertava. Sabe, desde que Clara morreu, Sofia tem ficado muito tempo sozinha ou com babás que, embora sejam competentes, não conseguem realmente se conectar com ela. Eu trabalho muito e às vezes chego em casa quando ela já está dormindo. Eu entendo perfeitamente, respondeu Maria. Quando meu marido morreu, há 10 anos, precisei trabalhar ainda mais para sustentar a família. Muitas vezes me sentia culpada por não estar presente o suficiente para meus filhos. Então você entende meu dilema, continuou Ricardo. Sofia precisa de alguém que entenda suas necessidades especiais, que tenha paciência com seu ritmo de aprendizado, que a ame genuinamente. E depois de nossa conversa, tenho certeza de que você seria perfeita para isso. Maria se emocionou com as palavras de Ricardo. Durante toda a sua vida, havia sido vista apenas como a faxineira, alguém quase invisível no ambiente corporativo. Nunca imaginara que suas experiências pessoais e sua determinação em aprender poderiam ser valorizadas de forma tão especial. Se o senhor realmente acredita que posso ajudar, eu aceito, disse Maria com lágrimas nos olhos. Mas quero que saiba que não faço isso apenas pelo dinheiro extra. Faria isso porque entendo o que é amar uma criança especial. Ricardo sorriu, sentindo que havia encontrado muito mais do que uma ajudante para Sofia. Havia encontrado uma aliada, alguém que realmente compreenderia as necessidades de sua filha. Que tal se amanhã, depois do seu trabalho aqui, você viesse conhecer Sofia? Podemos ver como vocês se entendem. Na tarde seguinte, Ricardo saiu do trabalho mais cedo para estar em casa quando Maria chegasse. Explicou para Sofia que uma pessoa muito especial viria conhecê-la, alguém que poderia se tornar uma grande amiga e ajudá-la com as lições e histórias. Sofia, com seus cabelos castanhos sempre desarrumados e seus olhos brilhantes e curiosos, esperava ansiosamente na sala. Ela estava acostumada com a chegada de novas pessoas, mas sempre reagia de forma diferente a cada uma delas. Algumas a deixavam desconfortável, outras ela simplesmente ignorava, mas poucas realmente conquistavam sua confiança. Quando Maria chegou à elegante casa de Ricardo, no bairro nobre da cidade, ela se sentiu um pouco intimidada. A propriedade era muito maior do que qualquer lugar onde ela já havia estado, com jardins bem cuidados e uma arquitetura imponente. Mas quando Ricardo a recebeu na porta com um sorriso caloroso, ela se sentiu mais à vontade. Sofia, está a Maria, de quem eu te falei, disse Ricardo, conduzindo Maria até a sala onde Sofia brincava com seus quebra-cabeças favoritos. Maria se aproximou devagar, sabendo por experiência que crianças especiais precisam de tempo para se adaptar a pessoas novas. Oi, Sofia. Que quebra-cabeça lindo você está montando. Posso ver? Sofia olhou para Maria com curiosidade, estudando seu rosto gentil e seus movimentos cuidadosos. Havia algo na voz de Maria, uma cadência especial, que imediatamente chamou sua atenção. Era diferente das outras pessoas que costumavam visitá-la. É um castelo, disse Sofia, mostrando as peças coloridas. Gosto de castelos porque as princesas moram lá, e elas são especiais como eu. Maria sorriu, tocada pela simplicidade e sabedoria da menina. Todas as princesas são especiais, mesmo.
E você sabe por quê? Porque elas têm corações grandes e veem a beleza onde outros não conseguem ver. Sofia parou de brincar e olhou diretamente para Maria. Era raro ela manter contato visual tão direto com pessoas que acabará de conhecer. Você tem um coração grande também? Tenho sim, respondeu Maria, sentando-se no chão ao lado de Sofia. E ele fica ainda maior quando conheço princesas como você. O que aconteceu nos próximos minutos foi algo que Ricardo jamais esqueceria. Sofia, que normalmente era reservada com estranhos e levava semanas para se sentir confortável com novas pessoas, imediatamente se conectou com Maria de uma forma extraordinária. Você quer ajudar a montar meu castelo? Perguntou Sofia, oferecendo algumas peças para Maria. Claro! Mas que tal se, enquanto montamos, eu te conto a história da princesa que morava neste castelo? Sugeriu Maria. Sofia bateu palmas de alegria. Sim! Eu adoro histórias. Maria começou a contar uma história inventada na hora, sobre uma princesa especial que tinha o dom de ver cores que outras pessoas não conseguiam ver, e que usava esse dom para tornar seu reino mais belo. Sua voz assumia diferentes tons para cada personagem, criava suspense nos momentos certos e fazia Sofia rir com as situações engraçadas. Ricardo observava tudo de longe, maravilhado com a cena. Sofia estava completamente absorta na história, fazendo perguntas, dando sugestões para o enredo e interagindo de uma forma que ele raramente via. Maria tinha um dom natural para se comunicar com crianças, especialmente crianças com necessidades especiais. E então, continuou Maria, a princesa percebeu que sua diferença não era um problema, mas sim seu maior tesouro. Ela ensinou todo o reino que cada pessoa tem algo especial para oferecer. Como eu! Exclamou Sofia. Papai sempre diz que eu sou especial. E ele está certíssimo, confirmou Maria, abraçando Sofia com carinho. Você é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Após 2 horas juntas, quando Maria precisou ir embora, Sofia correu até ela e a abraçou forte. Você vai voltar amanhã. Se seu papai deixar e você quiser, eu volto sim, respondeu Maria, emocionada com o carinho da menina. Eu quero. Você conta as histórias mais bonitas do mundo, disse Sofia, já ansiosa pela próxima visita. Ricardo acompanhou Maria até a porta, sentindo uma gratidão imensa. Maria, o que aconteceu hoje foi mágico. Sofia nunca se conectou tão rapidamente com alguém. Você tem um dom especial. Nas semanas seguintes, a vida na casa de Ricardo passou por uma transformação incrível. Maria começou a visitar Sofia 3 vezes por semana, sempre após terminar seu trabalho na empresa. O que começou como sessões de leitura e ajuda com as lições de casa rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Maria não apenas lia para Sofia, ela criava mundos inteiros através das histórias. Fazia vozes diferentes para cada personagem, usava objetos da casa como cenários, e sempre incluía mensagens positivas sobre aceitação, diversidade e amor próprio. Sofia não apenas ouvia as histórias, ela participava ativamente, criando personagens, sugerindo enredos e até mesmo inventando suas próprias histórias. Tia Maria, Sofia havia começado a chamá-la assim por conta própria. Hoje eu inventei uma história sobre uma menina que tinha superpoderes porque era diferente. Que incrível! Conta para mim, respondia Maria, sempre incentivando a criatividade da menina. Ricardo notou mudanças significativas em Sofia. Ela estava mais confiante, mais comunicativa e demonstrava um interesse renovado pelos estudos. Suas notas na escola melhoraram, e os professores comentaram sobre sua participação mais ativa em sala de aula. Mas as transformações não se limitavam a Sofia. Maria também estava passando por mudanças profundas. Sua autoestima havia crescido enormemente. Pela primeira vez em sua vida, alguém reconhecia e valorizava suas habilidades além da limpeza. Ela se sentia útil, respeitada e amada de uma forma que nunca havia experimentado. Senhor Ricardo, disse Maria em uma das tardes,
quero agradecer pela oportunidade que me deu. Trabalhar com Sofia tem sido a experiência mais gratificante da minha vida. Ela me ensina tanto quanto eu ensino a ela. Maria, quem deve agradecer sou eu, respondeu Ricardo. Você devolveu a alegria para nossa casa. Sofia está mais feliz do que eu a vi em anos. Ricardo também percebeu mudanças em si mesmo. Vendo a dedicação e o amor de Maria por Sofia, ele começou a refletir sobre suas próprias prioridades. Decidiu ajustar sua agenda para passar mais tempo em casa, participando das sessões de histórias e criando memórias especiais com sua filha. 2 meses após o início dessa parceria especial, algo ainda mais extraordinário estava para ser revelado. Ricardo, que havia se acostumado a chegar em casa e encontrar Maria e Sofia envolvidas em suas atividades, percebeu que havia uma terceira pessoa participando das sessões via videochamada. Quem é esse menino na tela? Perguntou Ricardo curioso. É o Lucas, meu neto, respondeu Sofia alegremente. Tia Maria disse que ele também gosta de histórias, então agora contamos histórias para ele também. Ricardo ficou surpreso e tocado. Maria havia encontrado uma forma de conectar Sofia e Lucas, 2 crianças especiais que, apesar de suas diferenças, compartilhavam a alegria pura de ouvir histórias bem contadas. Lucas, que inicialmente era tímido e tinha dificuldades de comunicação devido ao autismo, começou a se abrir nas sessões com Sofia e Maria. Tia Maria, conta aquela história do dragão que era amigo das crianças diferentes, pedia Lucas através da tela. Sim, aquela é minha favorita também, concordava Sofia. Maria havia criado várias histórias originais, todas com personagens que celebravam as diferenças e mostravam que todos tinham valor e potencial. Suas histórias se tornaram tão populares entre as 2 crianças que ela começou a escrever, ainda com algumas dificuldades, mas com muito amor, algumas delas em um caderno especial. Ricardo observava essas sessões com admiração crescente. Maria não apenas havia se tornado uma pessoa importante na vida de Sofia, mas também estava criando pontes entre mundos diferentes. Ela estava usando sua experiência pessoal para ajudar outras famílias com crianças especiais. Maria, disse Ricardo em uma conversa particular, suas histórias são incríveis. Você já pensou em compartilhá-las com outras famílias? Tenho certeza de que muitas crianças especiais se beneficiariam do seu talento. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a sugestão. Senhor Ricardo, ainda estou aprendendo a ler e escrever. Não sei se estou pronta para algo tão grande. Às vezes, os melhores professores são aqueles que ainda estão aprendendo, respondeu Ricardo. Você tem algo que não se aprende em livros: amor genuíno e experiência real. 6 meses depois daquele encontro casual na sala de reuniões, a vida de todos os envolvidos havia mudado de formas inimagináveis. Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, mas que refletia perfeitamente a transformação que havia ocorrido em sua vida. Ele decidiu criar, dentro de sua empresa, um programa especial de inclusão para funcionários com familiares especiais. Maria se tornou a coordenadora do programa, recebendo treinamento adequado e um salário compatível com suas novas responsabilidades. Sua função oficial era especialista em desenvolvimento humano e inclusão, mas todos a conheciam carinhosamente como a contadora de histórias. O programa incluía horários flexíveis para pais de crianças especiais, workshops sobre inclusão e até mesmo sessões de contação de histórias que Maria conduzia para os filhos dos funcionários. A empresa se tornou um modelo de inclusão e responsabilidade social, recebendo reconhecimento nacional. Sofia, agora com 13 anos, estava mais confiante e feliz do que nunca. Ela havia se tornado uma pequena ativista da inclusão, contando suas próprias histórias sobre a aceitação das diferenças para outras crianças. Lucas, o neto de Maria, também mostrava progressos significativos, comunicando-se melhor e demonstrando mais confiança social. Papai, disse Sofia em uma das tardes, a tia Maria me ensinou que ser diferente é ser especial, não é? É sim, princesa, respondeu Ricardo, abraçando sua filha. E a tia Maria nos ensinou que o amor e a dedicação podem transformar qualquer vida. Maria,
que agora dividia seu tempo entre suas novas responsabilidades na empresa e o cuidado especial com Sofia e Lucas, refletia sobre como sua vida havia mudado. De uma faxineira invisível que secretamente aprendia a ler, ela se tornou uma figura respeitada e amada, cujo trabalho impactava positivamente dezenas de famílias. Às vezes, disse Maria para Ricardo, acho que foi Sofia quem me salvou, e não o contrário. Ela me mostrou que nunca é tarde para descobrir nossos verdadeiros talentos. Ricardo sorriu, sabendo que Maria estava certa. Naquele dia, quando descobriu sua faxineira praticando leitura para ajudar seu neto especial, ele não apenas encontrou ajuda para Sofia. Ele descobriu que os anjos muitas vezes vêm disfarçados de pessoas comuns, fazendo trabalhos simples, mas carregando corações extraordinários. A história de Maria, Sofia e Ricardo se tornou uma lenda na empresa e na comunidade, provando que quando oferecemos oportunidades para que as pessoas mostrem seu melhor, os resultados podem ser verdadeiramente mágicos. E que, às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples: um patrão que teve a sensibilidade de observar, uma funcionária que teve a coragem de sonhar, e uma criança especial que teve o dom de unir dois mundos diferentes através do amor incondicional. Hoje, sempre que alguém pergunta para Ricardo sobre o segredo do sucesso de sua empresa, ele responde: simples. Aprendi que todos têm algo especial para oferecer. Só precisamos ter olhos para ver e coração para valorizar. Um ano após a implementação do programa de inclusão, a Montenegro Tech recebeu uma visita especial que mudaria mais uma vez o rumo da história. A doutora Helena Marchetti, uma renomada psicopedagoga e pesquisadora da Universidade de São Paulo, havia ouvido falar sobre o trabalho inovador que Maria estava desenvolvendo com crianças especiais e decidiu conhecer pessoalmente o projeto. Senhor Montenegro, disse a doutora Helena durante sua visita, o que vocês estão fazendo aqui é revolucionário. A abordagem da Maria combina elementos de pedagogia Waldorf, neuroeducação e terapia lúdica de uma forma completamente intuitiva. Ela criou metodologias que nós, acadêmicos, levamos anos para desenvolver. Ricardo ficou surpreso com os elogios. Doutora, Maria não tem formação acadêmica formal. Tudo o que ela faz vem da experiência prática e do amor pelas crianças. Exatamente por isso é tão valioso, respondeu a pesquisadora. Maria desenvolveu naturalmente técnicas que respeitam o tempo individual de cada criança, trabalham com suas potencialidades ao invés de focar nas limitações, e criam conexões emocionais profundas que facilitam o aprendizado. Isso é puro ouro na educação especial. A doutora Helena propôs uma parceria inédita, que Maria participasse de um projeto de pesquisa da universidade, documentando suas técnicas e histórias para criar um método que pudesse ser replicado em outras instituições. Em troca, Maria receberia bolsa de estudos para cursar pedagogia especial, transformando sua experiência prática em conhecimento formal. Eu não sei se estou preparada para isso, disse Maria, intimidada pela proposta. Uma universidade é um lugar para pessoas estudadas, não para alguém como eu. Maria, interveio Sofia, que estava presente na reunião, você me ensinou que nunca devemos ter medo de sonhar grande. Lembra da história da princesa que descobriu que podia voar? A sabedoria simples de Sofia tocou o coração de todos presentes. Maria percebeu que sua própria estudante estava lhe dando uma lição sobre coragem e determinação. 3 meses depois, Maria pisou pela primeira vez no campus da USP como estudante especial do curso de pedagogia. Aos 53 anos, carregando uma bolsa simples e vestindo sua melhor roupa, ela se sentia como um peixe fora d'água entre jovens universitários com seus laptops e linguajar acadêmico. Bom dia, pessoal, disse o professor Dr. Carlos Henrique na primeira aula. Hoje vamos falar sobre metodologias inovadoras em educação especial. Temos conosco uma convidada muito especial, a Maria dos Santos, que desenvolveu técnicas extraordinárias trabalhando com crianças com necessidades especiais. Maria se levantou timidamente diante de uma sala com 40 estudantes, muitos com idade para serem seus filhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela organizava suas anotações manuscritas. Eu
Eu não sou professora formada, começou Maria com voz baixa. Sou apenas uma mulher que aprendeu a ler há pouco tempo e que descobriu que histórias podem mudar vidas. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Maria respirou fundo e começou a contar a história de como conheceu Sofia, de como desenvolveu suas técnicas, e de como cada criança especial que conhecera havia ensinado algo novo sobre amor, paciência e potencial humano. A primeira coisa que aprendi, continuou Maria, ganhando confiança, é que não devemos olhar para o que essas crianças não conseguem fazer. Devemos descobrir de quantas formas diferentes elas podem fazer a mesma coisa. Durante a aula, Maria demonstrou algumas de suas técnicas de contação de histórias, mostrando como usava objetos simples para criar mundos imaginários, como modulava a voz para prender a atenção e como incluía sempre mensagens de autoestima e aceitação nas narrativas. Ao final da apresentação, uma estudante levantou a mão. Dona Maria, a senhora estudou essas técnicas em algum livro específico? Não, minha filha, respondeu Maria com um sorriso. Eu aprendi tudo isso observando os olhos das crianças. Quando elas brilham, eu sei que estou no caminho certo. A sala inteira aplaudiu de pé. Naquele momento, Maria percebeu que sua experiência tinha tanto valor quanto qualquer teoria acadêmica. O sucesso de Maria na universidade abriu portas inimagináveis. A Secretaria de Educação da cidade procurou Ricardo e Maria com uma proposta ambiciosa: implementar o método Maria em escolas municipais que atendiam crianças especiais. Vocês estão falando sério? Perguntou Maria, incrédula. Querem que eu, que há 2 anos mal sabia ler, ajude a treinar professores? Maria, disse a secretária de Educação, você desenvolveu algo que funciona. Nossas estatísticas mostram que crianças especiais que participam de programas baseados em suas técnicas apresentam melhoria de 60% no engajamento escolar e 45% no desenvolvimento socioemocional. Ricardo, que agora se via no papel de gestor de um projeto social, propôs uma estrutura para expansão. A Montenegro Tech criaria um instituto sem fins lucrativos, o Instituto Histórias que Transformam, com Maria como diretora pedagógica. O Instituto ofereceria treinamento gratuito para professores, pais e cuidadores de crianças especiais. Mas eu ainda estou estudando, protestou Maria. Como posso ensinar outras pessoas? Maria, disse Ricardo, você já estava ensinando muito antes de pisar numa universidade. Agora você está apenas organizando esse conhecimento de forma mais estruturada. Sofia, que agora com 14 anos se tornará uma jovem articulada e confiante, teve uma ideia brilhante. Que tal se gravássemos as histórias da tia Maria? Assim, outras crianças especiais do mundo inteiro poderiam ouvir. A sugestão de Sofia deu origem ao projeto Histórias Sem Fronteiras, onde Maria e outras pessoas treinadas por ela gravariam histórias em diferentes idiomas, criando um acervo digital gratuito para famílias de crianças especiais em todo o mundo. Lucas, agora com 10 anos e muito mais comunicativo, se tornou o primeiro consultor mirim do projeto, ajudando a testar as histórias e dar feedback sobre o que funcionava melhor para crianças com autismo. Vovó Maria, disse Lucas durante uma sessão de gravação, essa história sobre o menino que enxergava a música é perfeita. Todas as crianças como eu vão amar. 2 anos após o início do Instituto, uma notícia extraordinária chegou. Maria havia sido indicada para o Prêmio Global de Inovação em Educação Especial, uma premiação internacional que reconhecia pessoas que revolucionaram o campo da educação inclusiva. Isso deve ser um engano, disse Maria ao ler a carta de indicação. Eu sou apenas uma contadora de histórias. Maria, disse Ricardo, você impactou a vida de mais de 5.000 crianças especiais em 2 anos. Treinou mais de 800 professores. Criou um método que está sendo estudado em universidades de 3 países diferentes. Isso não é apenas nada. A cerimônia de premiação seria em Genebra, na Suíça. Maria nunca havia saído do Brasil, mal sabia falar inglês, e estava aterrorizada com a possibilidade de viajar internacional. Eu não posso ir, disse Maria para Ricardo. Imagine eu, uma ex-faxineira, no meio de todos aqueles intelectuais internacionais. Sofia, agora uma adolescente sábia e determinada, teve uma conversa especial com Maria. Tia Maria,
lembra quando você me disse que devemos ser corajosas como as princesas das histórias? Agora é sua vez de ser corajosa. Mas eu vou estar tão fora do meu lugar, murmurou Maria. Tia Maria, disse Sofia pegando nas mãos de Maria, você nunca esteve fora do lugar quando estava ajudando crianças como eu. E lá em Genebra, você vai estar fazendo a mesma coisa, mostrando para o mundo que todas as crianças especiais merecem amor e oportunidades. No final, Maria decidiu ir, acompanhada por Ricardo, Sofia e Lucas. A viagem seria uma aventura para todos, mas especialmente significativa para Maria, que finalmente teria a oportunidade de ver como seu trabalho estava impactando crianças especiais em outros países. Durante o voo, Maria folheava um livro de histórias que ela mesma havia escrito, agora publicado em 5 idiomas. Quem diria, pensou, que uma mulher que aprendeu a ler aos 52 anos um dia escreveria livros que seriam lidos no mundo inteiro. A cerimônia em Genebra foi emocionante além das expectativas. Maria, vestindo um elegante vestido azul que Sofia havia escolhido especialmente para a ocasião, subiu ao palco para receber o prêmio diante de uma plateia de educadores, pesquisadores e ativistas de todos os continentes. Senhoras e senhores, começou Maria em português, com tradução simultânea. Há 5 anos, eu era uma faxineira que mal sabia ler e tinha um sonho simples: ajudar meu neto autista com as lições de casa. Hoje estou aqui, diante de vocês, porque aprendi que não existem sonhos pequenos quando eles nascem do amor. A plateia se emocionou quando Maria contou sua história, desde aquela manhã quando Ricardo a encontrou praticando leitura, até o momento presente. Ela falou sobre Sofia, sobre Lucas, sobre todas as crianças especiais que conhecera, e sobre como cada uma delas havia sido sua professora. O que eu fiz não foi revolucionar a educação especial, disse Maria, segurando o troféu. Eu simplesmente escutei o que essas crianças extraordinárias tinham para me ensinar e transformei isso em histórias que outros pudessem entender. Sofia, sentada na plateia ao lado de Ricardo e Lucas, chorava de orgulho. A menina que 5 anos atrás se sentia diferente e às vezes isolada, agora sabia que sua diferença havia sido catalisador para uma transformação que tocou milhares de vidas. Após a cerimônia, vários países manifestaram interesse em implementar o Método Maria. O Instituto Histórias que Transformam se tornou uma organização internacional, com sede em São Paulo e filiais em outros países. Ricardo, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebeu que aquela manhã, quando encontrou Maria lendo na sala de reuniões, havia sido o momento mais importante de sua carreira como empresário. Não por causa dos lucros ou reconhecimentos, mas porque havia aprendido que o verdadeiro sucesso se mede pelo impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. Maria, disse Ricardo durante o voo de volta ao Brasil, obrigado por me ensinar que liderança verdadeira é saber reconhecer e cultivar o potencial que existe em cada pessoa. Obrigada a você, Sr. Ricardo, respondeu Maria, por ter olhado além da superfície e ter visto em mim algo que eu mesma não sabia que existia. Sofia, ouvindo a conversa, sorriu e disse: vocês sabem qual é a melhor parte de tudo isso? Agora eu posso contar para outras crianças especiais que elas também podem mudar o mundo. Basta encontrarem pessoas que acreditem nelas, como vocês acreditaram uma na outra. E assim, o que começou como um encontro casual entre um patrão gentil e sua faxineira dedicada se transformou em um movimento global de inclusão e amor, provando que as maiores transformações sociais muitas vezes nascem dos gestos mais simples de reconhecimento e valorização do ser humano. O legado de Maria dos Santos, a ex-faxineira que se tornou uma educadora mundialmente reconhecida, continua inspirando pessoas em todos os continentes, lembrando ao mundo que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para sonhar, e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas sociedades inteiras.